Seria esta pequena região o local onde a próxima guerra vai começar? Não é em Kiev nem em Kharkiv, mas em Narva, uma pequena cidade estoniana a apenas 210 quilômetros de Tallinn, a capital da Estônia, e somente 160 quilômetros de São Petersburgo, situada bem na fronteira com a Rússia. A Estônia já está se preparando para isso. Estão construindo bunkers, cavando trincheiras e colocando um número absurdo de armadilhas. Eles estão levando isso muito a sério. E quer saber o motivo? Bem, posso resumir em uma frase: nunca confie nos russos. A Estônia acredita que a Rússia quer Narva e, por isso, está se preparando para um confronto contra o presidente russo Vladimir Putin. Um confronto que, sem dúvida, estremeceu toda a OTAN. Já pensou o que aconteceria se a Rússia atacasse esta pequena cidade estoniana? Isso poderia ter repercussões sérias para o resto da Europa. Mas, para entender o que está acontecendo em Narva, eu preciso te mostrar algumas coisas antes. E você vai entender por que isso é tão importante. Narva está localizada na ponta nordeste da Estônia, exatamente na fronteira com a Rússia. É a cidade mais oriental da Estônia e também um estado-membro da OTAN e da União Europeia. Ela fica diretamente no rio Narva, que atua como fronteira física entre a Estônia e a Federação Russa. Na margem ocidental está Narva e na margem oriental está a cidade russa de Ivangorod, lar de uma fortaleza em ruínas e uma guarnição de tropas russas. A distância entre elas, apenas 150 metros, e as duas cidades são separadas apenas por uma única ponte. E quer saber o que mais irônico? A ponte se chama Ponte da Amizade, nome dado durante a era soviética para simbolizar a paz entre as repúblicas soviéticas e seus vizinhos. Esta ponte de duas pistas é a única travessia terrestre direta entre a Estônia e a Rússia. A Estônia chama Narva de sua linha de frente. E por um bom motivo. Se a Rússia invadisse a Estônia, Narva seria uma das primeiras cidades a enfrentar o fogo inimigo. E é exatamente por isso que a Estônia resolveu se mexer. Eles estão se preparando para o pior cenário. Nos próximos 2 anos, a Estônia planeja construir quase 600 bunkers militares ao longo de seus quase 300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Isso inclui dezenas de abrigos reforçados em Narva e nos arredores. O objetivo é simples: tornar o mais difícil e custoso possível para a Rússia cruzar essa linha. Mas bunkers são apenas o começo. A Estônia ativou zonas de prontidão de defesa de fronteira, permitindo a rápida implantação de forças militares na fronteira. Trincheiras estão sendo cavadas, armadilhas antitanque estão sendo colocadas, torres de observação estão sendo erguidas ao longo das linhas de árvores. E a motivação por trás de tudo isso? Um medo de que as táticas usadas na Ucrânia possam ser usadas aqui em seguida, porque Narva não é uma cidade qualquer, ela é composta em sua maioria por falantes de russo. Estamos falando de 96% da população, e isso a torna um alvo fácil. Poucos sabem, mas a Rússia tem um longo histórico de usar a proteção étnica como pretexto para a ação militar. Fez isso na Geórgia em 2008, na Crimeia em 2014, no Donbas, e na Ucrânia em 2022, quando lançou sua invasão em grande escala. A política de proteção étnica da Rússia tem sido usada pelo Kremlin para justificar intervenções em países vizinhos, sob o pretexto de proteger falantes de russo vivendo no exterior. A premissa central é que, se a Rússia sente que uma população de língua russa está sob ameaça, reserva-se o direito de intervir militarmente, politicamente ou de forma ambígua para defendê-los, e eles o fazem mesmo que isso viole a soberania de outro país. Em 2008, os russos invadiram as regiões separatistas da Ossétia do Sul e Abcásia, na Geórgia, alegando que estavam protegendo cidadãos russos e forças de paz. Tropas russas ocuparam ambas as regiões e elas permanecem sob controle russo até hoje. 6 anos depois, a mesma justificativa foi usada para anexar a Crimeia. O Kremlin afirmou que
Os crimeanos são russos e querem voltar para casa, acrescentando que precisava proteger os russos étnicos após a revolução do Euromaidan na Ucrânia. Após um referendo considerado fraudulento e sob forte ocupação militar, a Crimeia foi anexada, marcando a primeira grande tomada de território desde a Segunda Guerra Mundial. Isso progrediu para a região de Donbas, no leste da Ucrânia, onde os russos argumentaram que os russos étnicos estavam sendo oprimidos. Isso levou a uma zona de guerra de baixa intensidade por 8 anos antes de lançar a invasão completa da Ucrânia em 2022. E toda essa justificativa, somada com manipulação de política externa, levaram à crise que vemos hoje na Ucrânia. Putin acusou a Ucrânia de cometer genocídio contra falantes de russo no leste e chamou a invasão de uma operação militar especial para proteger seu povo na Ucrânia. Então, se Narva é predominantemente de língua russa, será que ela poderia ser a próxima? As autoridades estonianas acreditam que sim. Em 2023, a primeira-ministra Kaja Kallas disse: "O que vemos agora é que a Rússia não quer realmente a paz. Houve um entendimento ao redor da mesa de que não se pode realmente confiar na Rússia." Seu aviso não é apenas político, mas estratégico, já que a Estônia não tem o luxo de ter uma zona tampão, aquela área geográfica que serve como barreira natural ou política entre países potencialmente hostis. Ao contrário da Ucrânia ou da Bielorrússia, que historicamente serviram como estados amortecedores entre a Rússia e a Europa Ocidental, a Estônia compartilha uma fronteira direta com a Rússia. Se as forças russas cruzarem o rio Narva, não há território neutro ou intermediário, elas estariam imediatamente dentro do território da OTAN, o que aciona automaticamente o artigo 5 e a cláusula de defesa coletiva da aliança. E, de repente, todo o mundo ocidental estaria legalmente obrigado a responder militarmente. É por isso que a situação em Narva é tão perigosa. Um movimento errado e a Terceira Guerra Mundial deixa de ser hipotética. Então, o que exatamente a Estônia está fazendo para se preparar? Bom, vamos começar com o Camp Riidu. Localizado a apenas 20 quilômetros a sudeste de Narva, o Camp Riidu é a primeira base militar recém-construída da Estônia desde o fim da Guerra Fria. Projetado para abrigar 1.000 tropas, foi construído com defesa avançada em mente, implantação rápida, estacionamento de veículos blindados e interoperabilidade integrada com a OTAN. A base é parte de uma mudança mais ampla na postura da OTAN ao longo do flanco oriental. Desde 2022, a aliança expandiu dramaticamente sua presença nos Bálticos. Tropas britânicas estão se revezando na Estônia. Sistemas de foguetes HIMARS americanos foram implantados e a própria Estônia aumentou seu orçamento de defesa para pouco mais de 3% do PIB, um dos mais altos da OTAN. Mas não se trata apenas de arsenal militar, também é uma questão de mentalidade. Os estonianos não estão esperando para serem resgatados. Em vez disso, estão se preparando para lutar desde o primeiro dia. Esse é o plano: atrasar o inimigo, manter posições-chave e fazer de Narva uma fortaleza que possa ganhar tempo para que as forças maiores da OTAN se mobilizem. Porque em situações como essa, ter tempo é tudo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, conseguiu tomar milhares de quilômetros quadrados antes que uma resposta internacional completa entrasse em ação. Nas primeiras 6 semanas, de fevereiro a início de abril de 2022, a Rússia apreendeu aproximadamente 25% do território ucraniano. Foi somente no início de maio que os envios coordenados de armas ocidentais como HIMARS, Javelins, sistemas de artilharia e drones começaram a chegar em números suficientes
para interromper e eventualmente repelir os avanços russos. Atualmente, a Rússia controla 20% da Ucrânia. A Estônia sabe que deve estar pronta desde o primeiro minuto. O povo de Narva sabe exatamente onde está. Sabe que a Rússia está logo do outro lado do rio. Sabe que a história tem o hábito de se repetir. E sabe que, se a guerra eclodir na região, serão os primeiros a enfrentá-la. Mas aqui está a questão: eles não estão em pânico. Parte dessa reação vem do desafio, parte da rotina, mas muito disso vem da experiência, porque Narva já passou por isso antes. Durante a Segunda Guerra Mundial, Narva foi o local de uma das batalhas mais sangrentas da Frente Oriental. Entre fevereiro e agosto de 1944, tropas se enfrentaram aqui enquanto o exército da Alemanha nazista, apoiado por recrutas estonianos, lutava para conter uma ofensiva soviética maciça. Os soviéticos lançaram repetidos assaltos através do rio Narva para romper as linhas alemãs e recuperar a Estônia. O combate foi brutal e, no final do cerco, o centro histórico de Narva foi completamente destruído, com mais de 500 mil de baixas, consolidando a reputação de Narva como um dos campos de batalha mais mortais da Frente Oriental. O legado da batalha ainda é sentido e é um doloroso lembrete de quão vulneráveis eles poderiam ser. Então, quando autoridades estonianas alertam que a guerra pode vir novamente, o povo de Narva não ignora o aviso. E também não fogem. Seu país viveu a guerra. Viveram sob ocupação soviética e saíram mais preparados para isso. Mas aqui tem um problema. A região ainda está sob tensão. Isso porque a maioria da população de Narva fala russo como primeira língua. Após a Segunda Guerra Mundial, a Estônia foi incorporada à força à União Soviética. Grande parte da população local em Narva havia fugido ou sido morta durante a guerra. Então, os soviéticos repovoaram a cidade com trabalhadores de língua russa de outras partes da União Soviética, principalmente Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. A língua e a cultura estonianas foram marginalizadas e o equilíbrio demográfico mudou drasticamente. Após o colapso da União Soviética, a Estônia ganhou independência e decidiu restaurar a cidadania apenas para aqueles que haviam sido cidadãos estonianos antes de 1940. Outros tinham que passar em um exame de cidadania baseado no idioma e na Constituição e história do país. Muitos optaram por não fazer isso e se tornaram apátridas com um passaporte alienígena ou optaram por solicitar a cidadania russa e manter seu passaporte russo. E sabendo disso, eu te pergunto, considerando o histórico da Rússia de justificar expansão através da proteção de cidadãos russos, será que os falantes de russo de Narva apoiariam a Estônia em uma guerra? Ou será que a Rússia tentaria influenciá-los? Bem, a Estônia começou a se mexer. Em 2022, eles aprovaram novas leis exigindo que os testes de cidadania fossem feitos em estoniano, não em russo. Visava eliminar gradualmente o russo como língua nas escolas e planejava ter uma educação exclusivamente em estoniano até 2030. Também reprimiu a mídia ligada ao Kremlin e removeu dezenas de monumentos soviéticos em todo o país, incluindo o controverso memorial do tanque T-34 na própria Narva. E como era de se imaginar, os russos não gostaram nada disso. A mídia estatal da Rússia chamou isso de russofobia, mas a Estônia chamou isso de necessário e insistiu que uma linha precisava ser traçada, e Narva era o lugar perfeito para traçá-la. Enquanto isso, a Rússia segue uma estratégia nas sombras. De acordo com o Serviço de Segurança Interna da Estônia, as operações de inteligência russas dentro da Estônia aumentaram consideravelmente desde 2020. Ciberataques, campanhas de desinformação e propaganda direcionada intensificaram-se. Só em 2022, a Estônia enfrentou mais de 4.500 ciberataques, um aumento dramático em comparação
com apenas 800 2 anos antes, e o motivo por trás desses ataques russos é muito parecido com outros que vimos antes: minar a confiança, semear divisão e desestabilizar internamente. Em fevereiro do ano passado, autoridades estonianas prenderam vários indivíduos suspeitos de fazer parte de uma rede de espionagem russa. Eles estariam coletando informações sobre movimentos militares, infraestrutura e alvos políticos e repassando-as ao serviço de inteligência russo. Funcionários, inclusive, declararam abertamente que estão enfrentando guerra híbrida constante. Isso inclui interferência de GPS no leste da Estônia, ameaças falsas de bomba a prédios governamentais e campanhas de mídia social destinadas a alimentar a raiva entre cidadãos de língua russa. São as mesmas táticas que a Rússia usou na Ucrânia. Então a questão se torna: se a Rússia já está sondando Narva nas sombras, até onde eles estão dispostos a chegar? Este é o perigo que Narva enfrenta. Não é apenas a geografia que os torna vulneráveis, é a política e a incerteza, a possibilidade de que a Rússia possa criar uma crise suficientemente turva para dividir a OTAN e fazer com que alguns aliados hesitem, empaquem ou discutam, enquanto a Estônia fica à mercê das consequências. É isso que mantém os comandantes da OTAN acordados à noite. O cenário de Narva é um pesadelo, não porque é óbvio, mas porque é complicado. Imagine o seguinte: tropas russas encenam um incidente de fronteira, ou então enviam soldados não identificados através do rio, como fizeram na Crimeia. Ou quem sabe alegam que estão protegendo russos étnicos e entrar em Narva sem disparar um único tiro. Em uma situação tão nebulosa como essa, não fica tão claro se isso contaria oficialmente como uma invasão. E pior, o artigo 5 seria acionado nesse caso, e como a OTAN responderia? É por isso que a Estônia resolveu não ficar de braços cruzados. E ano passado, a Estônia recebeu uma ótima notícia. Para fortalecer sua segurança, a Suécia se juntou à OTAN. Agora, eles não estão mais sozinhos. A fronteira norte da aliança está com uma integração quase completa. Afinal, a Finlândia já havia assinado no ano anterior. Agora, o Mar Báltico é virtualmente cercado por território da OTAN. Isso significa que qualquer agressão russa em Narva não ameaça apenas a Estônia, mas ameaça toda a Europa do Norte. Mas, além disso, a Estônia está fazendo algo bastante inovador. Ela está fundindo a defesa militar e a civil, algo que eles chamam de defesa total. Na frente interna, a Estônia está ativando seus cidadãos através de programas expandidos do Kaitselit, também conhecido como Liga de Defesa da Estônia. Esta rede de milícia voluntária agora inclui mais de 20 mil membros, divididos em batalhões regionais que podem ser ativados dentro de horas de uma crise. E se engana quem pensa que eles são soldados de fim de semana. Eles são treinados em habilidades reais de combate: primeiros socorros médicos, tiro de precisão, comunicações criptografadas, navegação terrestre, demolições e sabotagem antiveículo. Em Narva, especificamente, o batalhão Kaitselit está passando por treinamento especializado em guerra urbana. Voluntários estão aprendendo como operar sistemas de túneis sob as ruas da cidade, como desativar veículos blindados com coquetéis Molotov e IEDs, e como manter estruturas de comando durante apagões de comunicação. Muitas destas táticas foram desenvolvidas com o aprendizado em campo de batalha vindo da Ucrânia. Mulheres e jovens também estão cada vez mais ativos. A Organização de Defesa Voluntária Feminina da Estônia agora treina voluntárias mulheres em logística, vigilância, defesa cibernética e papéis de apoio civil. Tudo isso alimenta uma doutrina central: todos lutam. A Estônia não planeja evacuar civis, planeja armá-los e treiná-los. Se o Estado entrar em colapso, unidades de defesa locais continuarão a guerra de guerrilha a partir de florestas e fazendas, assim como fizeram no passado. Como você pode ver, o objetivo da Estônia não é simplesmente atrasar uma invasão, é torná-la um pesadelo para o invasor. A estratégia é resistir o tempo suficiente para que a OTAN
contra-ataque. Se a Rússia invadir, cidadãos se tornarão combatentes. As ruas se tornarão um ponto de estrangulamento e cada edifício se tornará uma fortaleza. Uma coisa é certa, Narva não é apenas uma cidade, é uma linha na areia, um teste da determinação da OTAN e um aviso para qualquer um que esteja observando de que a Estônia não será pega desprevenida. Será que esta pequena cidade poderia de fato ser o estopim da próxima Grande Guerra Europeia? O que você pensa a respeito? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Até a próxima!